Como seria o treino de Levi Ackerman na vida real? Eu estudei todo o funcionamento do universo de Attack on Titan, relacionando consciências de nosso mundo como a fisiologia, e busquei esportes que têm exigências físicas similares com as que seriam exigidas dele para pilotar o DMT e conseguir derrubar vários titãs. E assim, vou te entregar um programa de exercícios para que você possa treinar ou pelo menos saber como Levi, o personagem mais foda de Attack on Titan, treinaria no mundo real. E aí, Matheus aqui. Primeiramente, Levi tem 30 anos, 1,60 m e 65 quilos. Ou seja, você olha para ele e não aposta que ele seria capaz de derrotar um batalhão inteiro com uma velocidade incrível, combinada com grande inteligência de combate e, claro, habilidades com o DMT e com as lâminas. DMT, dispositivo de manobra tridimensional, para quem não sabe, é um dispositivo tecnológico que permite que os usuários naveguem entre prédios, titãs, árvores gigantes, no estilo Homem-Aranha, que também tem o vídeo dele que vou deixar para você na descrição. Ao usar o DMT na vida real, o piloto teria que ter uma incrível força no core, em todos os músculos que sustentam nossa coluna, para que ela não quebrasse, pois ao acionar o mecanismo movido a gás, apesar do puxão se dissipar pelas amarras por todo o tronco e pernas, a ancoragem principal é no quadril, o que faz com que tenha um puxão grande para frente, enquanto suas pernas, tronco e cabeça ficam momentaneamente para trás, antes de serem brutalmente lançadas para frente para alcançar o resto do seu corpo. Na vida real, algo parecido acontece, por exemplo, com os pilotos de Fórmula 1, que tem que desenvolver uma estabilidade absurda da cintura para cima e principalmente no pescoço. Se alguém comum usasse o DMT, ele iria fraturar suas vértebras. Se isso não acontecesse, no mínimo uma dor lombar com certeza iria dar. My back. Porém, uma coisa que Levi não é comum, e por isso ele precisaria seguir uma rotina completa de treinamento do core para ser o mais estável possível, enquanto as forças externas tentam estender, girar, flexionar e flexionar lateralmente sua coluna. Há muitas maneiras diferentes de nossa coluna se mover, e para cada uma delas existe um grupo muscular diferente que precisa ser trabalhado para impedir esse tipo de movimento para proteger a coluna. E já já eu vou te falar quais exercícios ele faz para esse objetivo e que você pode usar também para proteger ela. Mas esse treinamento não apenas protegeria o Levi, ele também aumentaria muito sua potência. E tudo isso por causa da relação entre estabilidade proximal e mobilidade distal. Traduzindo, quanto mais forte e estável é seu núcleo, seu core, mais você tem capacidade de mover e controlar as extremidades, como braços e pernas com precisão. Um exemplo de cara que tem essa capacidade também é o Leon de Resident 4, que vou deixar o vídeo dele na descrição. Um núcleo forte e estável permite Levi gerar e transferir força com mais eficiência de seu core para seus membros. Por exemplo, seu ataque circular. O movimento começa em seu core enquanto ele gira seu tronco e transfere o poder que é gerado através de seus ombros, braços e finalmente para suas lâminas. Que aliás, quando Levi entrou para o reconhecimento, a líder do esquadrão chamava de errado sua empunhadura, já que ele segurava a espada com as lâminas voltadas para trás, o que deixa mais fácil para executar ataques giratórios, que é a marca registrada dele. Assim, essa técnica e claro, sua resistência cardiovascular o ajuda a manter a sua energia por mais tempo sem se desgastar tanto. Mas todo desempenho físico não seria nada sem seu incrível tempo de reação, capaz de tomar decisões e se movimentar num piscar de olhos.
treinos. E na vida real, além de treinos novamente como de pilotos de Fórmula 1, para melhorar seu tempo de reação, ele poderia fazer treinos que goleiros profissionais também fazem, como esses que eu estou mostrando aqui. E claro, a prática leva à perfeição. E seguindo o princípio de treinamento esportivo da especificidade, ele fazendo um treino bem específico o ajudaria ainda mais. Então não tem nada que o ajude a desenvolver todas as suas habilidades e seu tempo de reação do que praticar a atividade, esporte ou situação de combate para qual você está tentando melhorar seu tempo de reação e seu desempenho no geral. Então, no caso dele, precisaria usar muito DMT e matar muitos titãs, para que isso cada vez fosse mais habitual para ele, o que permitiria ele realizar ações com mais eficiência e com menos esforço consciente e gasto energético. Então, sua semana ficaria assim: 4 vezes por semana técnicas de combate com e sem espada, usando e não usando DMT. 3 vezes com treinos específicos como tempo de reação, cardio e parkour. E 3 vezes treinos de força. Então, detalhando mais o treino de força, o primeiro exercício seria o escalador, que é um excelente exercício também para evitar a extensão de coluna. O exercício seguinte é o levantamento terra unilateral, que é um excelente exercício que trabalha vários grupamentos musculares, além de trabalhar também muita estabilidade e a propriocepção. Exercício seguinte que ele faz são as barras, que ele sempre varia as pegadas, fazendo a pronada, supinada, neutra, que também é um excelente exercício. O seguinte é a flexão, que também ele varia bastante, fazendo inclinado, declinado e também mais fechada ou aberta, e variando também a velocidade de execução. Exercício seguinte é o abdominal para-brisa, que é um exercício que exige muito de todo o core e que você pode optar também por fazer simplesmente o abdominal infrasuspenso. E o exercício seguinte é o levantamento terra, que é um excelente exercício para evitar a flexão da coluna. Passando para o próximo é o afundo com kettlebell, que muitos chamam também de kettlebell, e você vai segurar ele com a mão correspondente à perna da frente, que vai ser, além de um excelente exercício para as pernas, também um exercício contra a flexão lateral da coluna. O exercício seguinte é a remada unilateral no TRX ou na argola, que é um excelente exercício para as costas, para a estabilização do core no geral, e excelente também para evitar o movimento de rotação da coluna. O exercício seguinte é o thruster unilateral, que além de ser um excelente exercício para as pernas, vai trabalhar também o seu ombro e também toda a estabilização do seu core. E passando para o seguinte é o marreta no pneu, que é um excelente exercício com um movimento um pouco mais explosivo para você dar aquela extravasada, e que você também tem que manter todo o seu core estável, ou se você preferir, você pode fazer esse movimento na corda naval. E também seria importante exercícios para fortalecer o pescoço, para impedir o efeito chicote ao usar o DMT. Eu vou deixar o programa de treino com repetições e séries aqui na descrição. E clica aqui para ver mais vídeos de personagens icônicos na vida real, e aqui para você se inscrever e não perder mais conteúdos como esse. Te vejo na próxima, valeu!